Então vamos falar um pouco sobre o vinho verdelho. Na verdade, são duas castas base que dão origem aqui aos vinhos da Casa Agrícola Brum. São duas castas, sobretudo o verdelho e o terrantez da Terceira, ou como é conhecido também pelo Arinho dos Açores. São estas duas castas base, são castas com características um bocadinho diferentes uma da outra. O verdelho é mais assíduo, o terrantez normalmente é menos assíduo e mais tardio. Portanto, é uma casta mais tardia, a gente gosta dela mais perto do mar, exatamente para ela ser mais tardia, e fazem, sobretudo, os vinhos tradicionais aqui desta casa, que eram os licorosos. Os dois licorosos que fazemos aqui são três tipos: o doce, o meio doce e o seco. Fazem esses três tipos. Os vinhos eram feitos tradicionalmente em bica aberta, portanto em sistema Soler, portanto fermentavam na primeira barrica, depois eram decantados, passavam para a segunda barrica e depois ficavam em Soler, portanto em 3 anos eram decantados todos os anos de uma barrica para a outra. Portanto eram assim que eles eram feitos, depois eram conservados no mínimo 8 anos, nunca lançámos nenhum vinho que eu me recordo nesta casa com menos de 8 anos. Os últimos dois que saíram, que foram para comemorar os 130 anos, foi um de 18 anos, que é um Brum, e um de 30 anos também Brum. São os dois últimos vinhos que saíram desta casa, são ambos licorosos doces. São vinhos que, portanto, têm uma transformação grande ao longo da sua evolução como vinho, portanto não tem nada a ver com, digamos assim, com a casta original, não é? A casta original dá certas características que depois, através do processo de envelhecimento, portanto o vinho sofre uma oxidação lenta e controlada ao longo destes anos e, portanto, transforma-se em aromas, sobretudo secundários. Portanto, a gente não encontra num vinho licoroso os aromas primários. Vamos lá à procura dos citrinos e dos pesos, destes aromas assim não estão lá. Portanto, foram transformados e, portanto, o que a gente encontra nos vinhos licorosos são os aromas, sobretudo, devido a essa transformação, e que são os aromas que a gente diz de secundários, que são, sobretudo, as avelãs, os tabacos, as especiarias. Portanto, é uma transformação completa do vinho. Só mais recentemente, há coisa de 15 anos, talvez, é que a Casa Agrícola começou a produzir alguns vinhos brancos. Ainda estão num processo de evolução, ainda não atingiram aquele patamar que nós gostaríamos que eles atingissem, mas esperemos que vão atingir. Mas são com vinhos completamente diferentes do tradicional desta casa. Portanto, esta casa, no princípio, dedicava-se muito aos vinhos licorosos e continua, o tradicional desta casa, e agora apareceu com os vinhos de mesa, não é? Alguns vinhos de mesa, sobretudo 3, é o Donatário, o Ramo Grande e o da Resistência. São os 3. O que é que eles variam entre si? Sobretudo, tem a ver com as proporções usadas das castas. Portanto, são combinações, enquanto que o Donatário é 96, 97% verdelho, o Ramo Grande deve andar aí na volta dos 50-50, e o da Resistência normalmente tem mais terrantez do que verdelho. Portanto, as percentagens variam em função da graduação e do estado da uva, não é? Nós tentamos equilibrar para eles serem diferentes, não é? Senão, se fossem feitos com as mesmas proporções, eram todos iguais, portanto não tinham, e não valia a pena fazer esta diferenciação. Portanto, apareceu também porque o Sr. Bruno também queria ter mais do que uma marca para distinguir os vinhos e portanto, fez esse trabalho. Neste momento, continuamos com os licorosos e vamos continuar, certamente, a trabalhar os brancos, de forma a levar um pouco o patamar desses brancos. Não eram tradicionais, são quantidades pequeninas, estamos a falar em termos dos vinhos brancos, há anos de 1000 e poucos litros, são quantidades bastante pequenas. Nos licorosos já se trabalhou quantidades muito mais elevadas,
cheguei a ter nesta casa cerca de 15 mil litros para trabalhar, um volume já considerável. As castas que eu digo tradicionais dos Açores são sobretudo três, não é? Mas o Verdelho é uma casta que tem um potencial muito grande. Já há vinhos, eu conheço alguns vinhos de Verdelho que não são produzidos cá, que são produzidos no continente, e é uma casta bastante versátil. E todos os vinhos que produz com um patamar muito elevado. Está claro que quando o terroir tem muita influência no vinho, não é? O Verdelho que a gente bebe de um vinho, por exemplo, o Esperão, tem um Verdelho só da casta Verdelho, a gente nota que é casta Verdelho, mas tem características completamente diferentes do Verdelho que a gente bebe aqui na Terceira ou no Pico. São diferentes, porquê? Por causa do terroir, por causa das características edafoclimáticas aqui da zona, da grande proximidade do mar. Portanto, normalmente temos teores de sal nos vinhos muito mais elevados que os vinhos dessas zonas. Porquê? Porque o vento está em cima das uvas e quando a gente vindima, está claro que elas trazem sal, é natural. Portanto, são características próprias, e o próprio terroir também, da forma que ela é conduzida, que é produzida muito próximo do sol, com temperaturas que aquecem sobretudo durante a noite. Há ali uma manutenção de uma temperatura durante algum tempo, que a pedra preta, portanto, vai absorvendo o calor durante o dia, e durante aquela fase, até à 1, 2 da manhã, vai libertando aquele calor e faz um microclima junto ali dos cachos, que permite uma maturação muito interessante destas castas e que lhe dá características únicas a estes vinhos. Portanto, há um grande potencial. Aliás, tem sido uma descoberta muito interessante dos vinhos dos Açores e que eles têm tido um nicho de mercado muito importante. São vinhos normalmente que pagam-se bem, não é? Que têm características muito únicas.